Podcast Mr. Robot. Os arrombadores estão por toda parte. Agem na calada da noite, na hora das sombras. Aqui, ó, Rafael, o cara que tá de penetra. Tá de penetra. Vai fazer a apresentação? É, Vai conhecer mais a série? vamos conhecer mais. Vou conhecer toda a série, não Conhecer conheço toda a bulhufas ainda. Não, um pouco tu conhece, né? É de vocês falarem, né? Digamos, você já deve ter visto fotos, alguma coisa assim, né? Beleza, então? Bom, tô com o Jerônimo, Isso. E o Vinícius. com o Vini Com o Vini. Exatamente. e vamos falar de Mr. Robot. A série estreou no ano passado, é isso? Não, ano retrasado, ela... Retrasado? Sim, ela vai pra terceira temporada. Ela sai de 2 em 2 anos? Não, um ano, todo ano, né? A princípio todo ano. Tu assistiu quando? Eu assisti esse ano, Esse ano? Aham, início do Eu ano. peguei ano passado ali, mais ou menos em julho. É. Eu assisti tudo em 4, 5 dias. Ela, E acabou, Deus do e céu. acabou a brincadeira. ela é 10 episódios cada Morreu. E morreu. temporada. 10 episódios cada temporada, né, cara? Então é bem tranquilo de assistir, né? E ela é envolvente, né? E ela tem. A Mr. Robot sai em qual emissora? Aqui no Brasil é o... Não sei se ainda existe esse canal, né? Na TV por assinatura é o Universal, né? Do estúdio de cinema. Acho que E sim. lá nos Estados Unidos é USA, né? Mas é o mesmo estúdio, né? Mesmo estúdio. Tá, vamos contar então, começar do começo. Explicar pra mim, pra quem não conhece, do que se trata a série Mr. Robot. Do que se trata o Mr. Robot? Enfim, pra mim, cara, ele é um cara que... ele é um engenheiro de software, certo? Da sistema de segurança, trabalha numa empresa. Esqueci o nome da empresa agora. Allsafe. 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 E o hobby dele, digamos assim, seria às noites atuar como hacker, né? E aí nisso, cara, ele faz um monte de coisa na cabeça dele que diz que é justiça, de descobrir coisas de uma pessoa e botar ela, tipo, nos trilhos, dar a opção pra pessoa, tipo, ou tu para de fazer a merda ou não. Enfim, ele é meio que um justiceiro da tecnologia, assim. Ele usa aquele poderio dele pra fazer o bem, né? Saquei. Enfim, e aí na primeira temporada, pelo menos, ele conta bastante, ele conversa contigo, né? Ele quebra a quarta parede? Isso, Assim que nem o House of Cards, né? igual no House of Cards, Acho que esse é um dos pontos positivos que fez eu me envolver com o Mr. Robot também, por causa do House of Cards. Que Sim. É meu Kevin Space. É o meu Deus, né? O cara é muito bom, enfim. E ele, ó, no Mr. Robot, conseguiu fazer isso muito bem, num tom meio... Ele causa um pouco meio estranheza às vezes, né? Sim. O jeito que ele fala contigo, o jeito que é gravado as cenas, é gravado um pouco de propósito, assim, por exemplo... normalmente quando as cenas que são gravadas são sempre bem centralizados os personagens, né? Sim. Tipo, tem duas pessoas falando, tá sempre bem distribuídas as pessoas na cena. Já no Mr. Robot é de propósito colocar o personagem ou a parte principal da cena sempre no canto e mostrar uma paisagem do cão, assim, na maior parte no 80% da tela, sabe? Tipo, é sempre bem confuso, mas é de propósito isso que é criado. E o jeito que ele fala também... Monotônico, né, cara? Sempre monotônico, assim, não sempre... Ele parece que não tem reações nem... vamos dizer assim, nem reações de alegria, nem reações de raiva, né? Ele tá sempre falando na mesma linha, né? No mesmo tom, exatamente. No mesmo tom. Né? Falando baixo, assim, e tal. E qual que é o plot da primeira temporada? Qual que é a história que gira a série? Que faz engrenar. Cara, é o seguinte, cara. Existe ali, ele vai contando algumas coisas que ele vai fazendo, certo? De bem, assim, pra fazer a justiça dele lá de hacker. E dentro da empresa,
esqueci o nome da empresa. Allsafe. Allsafe. Tem um cara lá chamado Tyrell, que... Não, mas desculpa, o Allsafe é contratado da empresa do Tyrell, né? Cara, isso aí eu não me lembro agora. Isso, não querendo te cortar, desculpa. Sim, por favor. Mas o Tyrell trabalha pra Evil Corp, né? Que, enfim, obviamente que a empresa não se chama Evil Corp, né? Corporação do Mal. Mas no primeiro episódio ele fala o nome da empresa, mas ele diz, mas eu enxergo ela como Evil Corp. Porque o símbolo... Evil Corp. Daí é interessante assim, porque o símbolo dela é um E, né? E é legal que daí todo mundo na série, quando vai conversar, quando vai falar, ou qualquer outdoor que tu vê, ou qualquer coisa que tu vê da empresa, ela é substituída pela palavra Evil Corp. A série é enxergada pelos olhos do Elliot. Então é interessante por causa disso, porque daí o nome simplesmente substitui. Você enxerga a série. E a Allsafe, que é a empresa que ele trabalha, é uma empresa de segurança de dados que trabalha para a Evil Corp, né? Exatamente. Ele é um terceirizado da Evil Corp. Exato. É muito bem lembrado. Saquei. Enfim, aí, cara, o que basicamente conta é, tipo, um cara, um guri, tentando montar uma F-Sociedade lá, que monta um grupo de hackers pra destruir o capitalismo, digamos assim. São anônimos, né? É estilo Anonymous. Isso, né? estilo Anonymous, os hackers que nós temos aí. E eles, não sei se chega na primeira temporada a derrubar, fazer o que eles querem fazer lá. Mas acho que na segunda começa a pegar fogo mesmo. Enfim, eles têm um objetivo, certo? Que é... Eu não sei se eu posso dar spoiler. Alerta de spoiler. Deve? Não, fala. A gente bota um alerta de spoiler pro pessoal que não... Alerta de spoiler. O pessoal segue um pouquinho mais adiante, né? Ele tem um objetivo, na verdade ele que mentaliza tudo na cabeça dele. Só que daí fica aquele negócio, não se sabe se é ele mesmo, ou se é o pai dele que incorpora nele lá. Ele tem um problema de várias personalidades nele. Que nem o cara do Clube da Luta. Também é aquele fragmentado. E ele fica várias vezes alterando quem é que tá atuando no corpo do Elliot. Aí a moral ali, cara, é que ele mentaliza todo a jogada pra derrubar a Evil Corp. A Evil Corp na primeira temporada é como se fosse antagonista da série. Sim, tem um motivo maior pelo Elliot ter esse ódio todo da empresa, né? Qual que é o motivo? É que a Evil Corp é responsável pela morte do pai dele, né? Exato. O pai dele, o pai dele veio a se matar por conta de alguns problemas que ele enfrentou na época, né? Com a empresa. Exato. E a melhor amiga dele, a Angela, ela tem o mesmo problema. Exato. A mãe morreu por causa do mesmo problema. Então os dois, quando os pais, enfim, tanto a mãe do Elliot quanto o pai dela estavam brigando na justiça, né? Por conta disso. Os dois eram crianças e os dois ficaram amigos nessa época, porque os pais tinham muito contato, né? Então os dois ficaram amigos. Exatamente. E ele é apaixonado por ela, né? Só que ele é um cara todo esquisito, né, cara? E eu acho que o ator também, o Rami Malek, que ele é egípcio, né? E ele é um cara todo peculiar, assim, porque ele tem uns olhos esbugalhados, né? Ele tem uns olhos esbugalhados. É um assim, galã feio. Não é nem galã, cara. Sério. É só feio. Ele é um cara esquisito, é um cara feioso mesmo, assim, esquisitão, assim, sabe? É igual quando você vê, né, quando você começa a ver um filme, né, porque é baseado em fatos reais, o que você pensa? O filme aconteceu assim, mas com gente feia. Só com gente feia, exatamente. Is it that we collectively thought Steve Jobs was a great man, even when we knew he made billions off the backs of children? A questão ali mostra muito bem isso, né? No início tu pensa, bom, mas o que será o plot disso tudo? Quem será o tal do Mr. Robot, né? No primeiro episódio tu vê que o Elliot se sente perseguido, né? Não se sabe se é por agentes do FBI ou por quem, né? São pessoas de terno que aparecem assim nas ruas e tal. E ele encontra, volte e meia, ele vê no metrô e tal, um cara mais um quarentão, assim, interpretado pelo Christian Slater, que é o tal do Mr. Robot, né? O Mr. Robot não é o Elliot? Não, aí que tá. Eu pensei que era. Não, aí que tá. Mr. Robot é o Christian Slater, né?
usa uma camiseta como se fosse uma loja de manutenção de computadores, né? Escrito Mr. Robot. Sim. E ele começa a levar o Elliot pra F-Society, que é o grupo de hackers, né? Exatamente. E no decorrer da série, tu vai se envolvendo ali com os personagens e tal. E no final da série a gente descobre, né? Qual é que seria a surpresa. Ele tem esse problema de várias personalidades, né? E o Mr. Robot é uma personalidade dele. A personalidade dele. É que nem Clube da Luta, né? Aquele cara era o pai dele, aquela imagem ali é o pai dele. Né? O personagem do Christian Slater era o pai dele, só que ele não lembra disso, ele não lembra que o Mr. Robot é o pai dele. E ele fica imaginando aquela pessoa ali, sabe? O pai do Elliot era o Mr. Robot? Sim, as feições eram do pai dele, entendeu? Então ele criou uma pessoa na cabeça dele com as feições do próprio pai, né? E que na realidade o líder da F-Society é ele, né? Ele também. É a outra personalidade que ele criou. É bem Clube da Luta mesmo, então. E aí, inclusive no Clube da Luta, um aluno meu, um ex-aluno meu, leu o livro do Clube da Luta e falou que no filme, o livro, a parte final, o último terço do Clube da Luta no livro, ele torna-se uma jornada espiritual. Sim. Porque depois, não sei se alguém chegou a ler esse livro já. O livro não, cara, eu vi, o que eu vi já foi só a comparação do livro com o filme. Não, falaram que o aluno falou que no último terço, assim, o Tyler, ele se mata, ele morre mesmo. Aí ele vai, o Tyler, né? Não o narrador. Não o narrador. Vai pro céu, e aí no céu ele tem tipo uns diálogos metafísicos com Deus. Ele vai voltar, né? O Clube da Luta vai ter o 2 agora. Em gibi, escrito pelo mesmo escritor, né? Sim. Pelo mesmo cara e tal. Porque ele é uma consciência, né? Sim. Mas aí tipo, a ideia, o aluno falou, né? Que tem uma jornada mais metafísica, assim. Já o filme ele tem um lance mais anarco, né? Cara, e é interessante porque assim, ó, é como se o Clube da Luta, no final das contas, tu descobrisse que o Tyler é a imagem do pai do narrador. Seria mais ou menos isso, né? Porque o Mr. Robot é o cara que fica alfinetando ele, assim, sabe? Não, vamos fazer a coisa, vamos fazer. E ele, não, cara, não, porque não sei o que, não vai dar certo. É o cara que fica metendo pilha pra ele fazer as coisas. Então, né? eu dei até uma aula sobre isso, não sei como é que seria no Mr. Robot, né? A filosofia da psicanálise trabalha com alguns conceitos diferentes da psicanálise tradicional. Isso é bem semelhante. Você tem o ID, o ego e o superego. O ID são os impulsos que nós temos, de satisfação de prazer. O ego é a racionalização dos impulsos, que é a nossa consciência. Sim. E o superego são as categorias éticas, né? São as categorias de certo e de errado que limitam os nossos impulsos, que freiam nossos impulsos. O motor principal da psicanálise é pelo menos a do Lacan, é aquela dualidade entre os impulsos e a cultura. A cultura produz os impulsos, né? A gente todo mundo aqui tem desejo de comprar carro, trocar de celular, comer uma comida mais gostosa e tal. Esses valores são criados pela nossa cultura. Isso aqui. E do mesmo modo que a nossa cultura gera em nós impulsos, ela não nos dá ferramentas para conquistar esses impulsos. Porque não é todo mundo que pode comprar o carro, trocar de celular, comprar coisas gostosas. Tem grana, né? E aí isso vai gerando frustrações, anseios, sofrimentos e uma porrada de outros problemas, né? Sim. Que a psicanálise trabalha melhor. No filme do Clube da Luta, o Tyler faz o papel dos impulsos, que é do ID. Né? O Tyler é baseado, ele busca satisfação de prazeres sexuais, prazeres violentos, ele não gosta de trabalhar, no trabalho ele faz qualquer porcaria e por aí vai. Isso aqui. E no filme do Clube da Luta ele não tem uma categoria ética que direcionaria ele. O mais próximo disso é a Marla. Sim. Né, que é a mulher que fala, você está perturbado, você tem que parar com isso, você é maluco. Sim. Mas a Marla também não é um exemplo, né, de conduta. Na série do Mr. Robot, esse cara aqui é o Mr. Robot, né, a outra personalidade dele. Dá pra comparar com o ID, com o superego, com nenhum dos dois? E é interessante, como tu falou, ele é muito próximo do Tyler, porque... cara, tem um plano deles ali, o primeiro plano deles é derrubar o local onde é colocado todo o banco de dados, né, da Evil Corp, né? Isso. E o Mr. Robot quer explodir o lugar, né? Daí o cara diz, pô, mas vai matar muita gente inocente lá, né? O Mr. Robot não tá nem aí, ele quer mais que negócio queime mesmo, né? Ele é o ID. Daí o Elliot sai com uma outra ideia, que na realidade vamos fazer uma coisa simples, vamos aumentar o aquecedor,
deles, né? Vamos mexer lá no aquecedor deles. E daí o aquecedor estando desregulado vai fritar todos os equipamentos, né? Servidores, né? Uhum. Então ele sai com uma resolução mais pacífica, vamos dizer assim, né? Que seria o ego. Só fica, e é legal que no final tu descobre por que quando ele tá explicando isso o pessoal fica tão confuso, porque na realidade é ele discutindo com ele mesmo, né? Saquei. As ideias é tudo ele falando, né? Então na série o Mr. Robot, no caso, seria tipo esses impulsos de destruição, de aniquilação, satisfação de vontades, né? Eu preciso fazer, e eu vou dar um jeito de fazer isso. Ele tem a personalidade forte, isso aí de vamos que vamos e... Vamos dar um jeito. Vamos fazer, porque ficar parado é coisa de otário. Eu acho que daria pra gente dizer, né, Vinícius, que o Mr. Robot é muito da frustração dele pelo que aconteceu com o pai dele, né? Exatamente, o pai dele... Ele até conta ali na primeira temporada um pouco como é que acontecia a convivência entre eles. E ele foi trabalhar com o pai dele na loja chamada Mr. Robot, né? Acho que no final, no último episódio, acaba contando quando ele começa a entregar quem é o Mr. Robot de verdade, né? Enfim, pra gente entender, nós que estávamos visualizando, entender quem era o cara, entendeu? Quem é o Mr. Robot. E aí tem ele curtia muito o pai dele era bem legal, mas cara, eu não... Ao contrário da mãe, né, cara? Porque a mãe maltratava muito ele, né? Isso, exatamente. Ele tinha essa coisa muito contra... Porque assim, a mãe culpava ele também pela morte do pai, né? Por causa que tem toda uma situação que ele poderia ter evitado, né? Que ele poderia estar... O pai ganhou um ataque, né? E ele poderia ter... Cara, se não me engano, foi um ataque do coração, cara, que ele ganhou. E ele poderia ter dado uma ajuda e ele, por medo, ele ficou paralisado, né? Paralisou. E ele, enfim, daí tem toda uma culpa dele por envolvendo, né? Na segunda temporada tem uma parte que conta que o pai dele empurrou ele do segundo andar da casa, que foi... Aí tem teorias, cara, em cima disso aí, que falam que, de repente... tudo isso que ele tá em coma, que aquilo na verdade não aconteceu. Ele caiu da escada, entrou em coma. Ou que ele caiu, foi da janela mesmo pra fora, nem foi da escada, foi tá no segundo andar da casa e empurrado da janela pra fora. Que as teorias afirmam que, uma delas afirma que foi a partir daquele momento ali que ele entrou em coma. Sim. E na verdade o pai dele nunca morreu. E, na verdade ele tá no hospital desde aquele dia que ele caiu da janela. E aí tudo que acontece na série é tudo coisa da cabeça dele, né? Acho que até os próprios personagens daria pra gente colocar como as várias personalidades dele, né? Todos os personagens ali, né? Todos os personagens. Poderia ficar muito tranquilamente se encaixar dessa maneira. A série, cara, ela não se preocupa nem um pouco em ficar explicando o que é a moral, tá ligado? Ela só vai contando e vai jogando merda, tipo, na tela. Vida, né, cara? Também não explica nada, né, cara? Is it that we collectively thought Steve Jobs was a great man, even when we knew he made billions off the backs of children? Interessante porque uma coisa que a gente repara é a relação dele com as mulheres, né? Porque ele tem essa... vamos dizer assim, um senso de cavalheirismo, de salvar a donzela em perigo, né? Ele tem isso muito forte, eu percebo, né? Porque, enfim... É o estereótipo lá do herói. A Darlene, a Angela, né? Que é a amiga de infância dele, ela, no início ali da primeira temporada, ela tá com um namorado... O cara é um baita do idiota, né? O cara é daqueles... como vocês chamam, paquitão, né? Aquele cara que quer ser... E daí, por pressão dela, ela diz, não, tu tem que ser amigo do Elliot e tal, sabe? E a gente percebe que o cara não quer ser amigo do Elliot, sabe? Porque o Elliot é um esquisitão ali, né? Aqueles nerdzinho... Roots, que fica com... Mauricinho, as toucas pra... Ah, não, o Elliot, né? O Elliot. O Elliot é um esquisitão, né? E aí tem o Mauricinho, imagina se encaixando com esse... estereótipos muito diferentes. O namorado dela é aquele cara que anda com Ralph Lauren. No pescoço, com as mangas amarradas, assim, o cara todo, né? Como é que chama? Um pullover de cachemir. Isso, e cara, ele trai a Angela adoidado, assim, sabe? E o Elliot sabe disso, né? Só que ele fica naquela... Ele sabe porque o cara hackeou o computador de todo mundo que ele conhece, né? Isso é meio que um hábito dele. Ele conhece uma pessoa, vai lá, hackeia o computador pra saber como é que a pessoa é. Ele disse que tem, às vezes, né, um dos dizeres da série, que ele fala que às vezes tu não precisa hackear a pessoa. Tipo, ela já se entrega já no jeito que ela se apresenta pra ti, sabe? Sim. É verdade. Tem uma teoria
na faculdade de História, tem uma cadeira aqui na Fevale, no curso de História da Fevale, que uma das professoras de, acho que de filosofia, de História Antiga, pede para os alunos trazerem, coletarem coisas do lixo de casa e levar para a sala. E ela analisa. E analisa. Vê só. Ó, a partir desse lixo, para os alunos da história entenderem, né? Tipo, quando você vai num sítio arqueológico, você pega, porque aquilo ali é o lixo da história. Sim, sim. Só que ficou para trás. Tipo, você vai recolhendo o lixo. Aí você tem que fazer jogos mentais com o que você já conhece de informação prévia, para poder saber, tipo, né, por que tá aqui. Então, por exemplo, né, tipo, você pega um crânio. Aí esse crânio tem um dente molar gigantesco. Só porque ele morreu. Cara, tipo, como é que ele morreu? Por que ele tem um molar grande? Por que ele tem um canino mais avançado? Com esse canino, com esse molar, que tipo de alimento ele pode consumir? Né? Por que foi desenvolvido? Aí, cara, vai construindo, né? Parece que na série ele faz isso com o computador, né? Sim. Tipo, você hackeia o cara, vê o que ele guarda lá no PC e a partir você vai montando uma identidade, personalidade do... Sim. Porque esse namorado da Angela, ele é muito apaixonado pela Angela, né? E a gente percebe que ele tem essa vontade de chegar nela, só que, cara, ele é um cara extremamente fechado, cara. Ele é um cara extremamente introvertido, assim, todo envergonhado, todo esquisito, sabe? E ela, muito pela amizade que ela tem com ele, mas também com um pouco de pena, né? Que ela enfim, conversa com ele e chama assim, vem, vamos junto, a gente vamos beber num bar, alguma coisa, né? Fala com ela e o namorado dela, vamos junto, Elliot, e tal, né? E ele, todo sequeladão, né? O Elliot, ele acho que foi de propósito pra ficar um pouco mais nerd a série, né? De colocar esse tom de estranheza nele, sabe? Sim. O nerd se relaciona com isso, né, cara? Combina muito bem, sabe? Eu não sei porquê, não sei explicar porque esse estereótipo é o ideal pra esse tipo de coisa. Porque eu já conheci caras que são hackers que o cara é de academia, tá ligado? O cara curte vida boa. Hoje em dia tem um estereótipo que... esse estereótipo já mudou muito, né, já cara? mudou bastante, Enfim, não tem mais isso do nerd. Tu não precisa ser doente pra ser um hacker de verdade. Né? Mas é interessante porque daí, da mesma maneira, tem a vizinha dele, que é a Sheila, né, se eu não me engano, na primeira temporada, que ele chega a ter um relacionamento mais próximo com ela, né? Só que, cara, ela é dela que ele compra as drogas, né? Porque ele é viciado em morfina, né? Isso. Só que daí, pra não dar efeito colateral, ele cheira a morfina. Ele dilui a morfina no pó e daí ele cheira. Eu sei que ele usa duas drogas dela. Uma pra se enlouquecer e uma outra pra, tipo, controlar a outra, digamos. Cortar o efeito colateral, acho, Isso, né? Exatamente. Daí ele usa as duas juntas, daí quem consegue pra ele é ela, né? Só que o problema é que o namorado dela é um traficante extremamente violento, né? Exato. E daí ele consegue... Ele fica naquela, mas se eu botar o cara na cadeia, né? Eu vou perder minhas drogas e tal, né? Não vou mais ter quem consiga. Sim. Mas daí uma hora ele pensa, não, vou fazer isso. Daí ele denuncia o cara pra polícia e tal, o cara é preso. E daí quando o cara sai da cadeia, o cara descobre que foi ele, né? E o cara diz, não, eu quero que tu me ajude aí, a gente dá um jeito, a gente usar esses teus poderes aí pro meu benefício, né? E daí o Elliot acaba ajudando ele a, inclusive, fugir da cadeia, né? Causa um blackout na cadeia lá, só que com digamos assim, o que o cara tinha que fazer pra ele, o cara tinha que soltar a Sheila, né? O cara tinha sequestrado ela. No final, ela tá morta dentro do porta-mala, né? Ela foi assassinada e tal, né? A série, se for analisar, a série é uma série bem pesada, cara. Bastante violência, é uma coisa bem crua, assim, sabe? É verdade. E a primeira temporada, então, tem todos esses... apresenta esses personagens, essas questões contra a corporação maligna. Ela parece coisa de filme de desenho dos anos 80, né? Cara, uma coisa que me chama a atenção. Planeta! A trilha sonora da série, assim como Stranger Things, ela tá voltando à moda isso agora, que a trilha sonora com sintetizador, né? John Carpenter usava nos anos 80, todo mundo falava que era uma coisa quadrada e tal, uma coisa xarope, uma coisa nada a ver, né? Mas agora todo mundo usa, né? Que é a trilha sonora que ele fazia nos anos 80. E a Mr. Robot usa também. Is it that we collectively thought Steve Jobs was a great man, even when we knew he made billions off the backs of children? E qual que é o plot da segunda temporada? Agora é o Vini, né? Só tu assistiu. Só eu assisti. Cara, a segunda, ele some, na verdade. O Tyrell também some
o outro personagem. Quem é o Tyro? É verdade, a gente tem que localizar o pessoal. Faltou né? esse cara também. Na verdade, vamos citar os 5 principais da primeira ali que se apresenta. Elliot. Que é o Elliot, o Mr. Robot, o Tyro, a Angela e a irmã dele. A irmã dele? Eu ia citar a irmã dele. Eu citaria a Darlene, que é a outra hacker, né? É a irmã dele, na verdade. É verdade, tá certo. É a irmã dele, na verdade. Tem até que, na verdade, boa parte da primeira temporada eles se tratam como se eles não fossem, se fossem só amigos. Isso, tá certo. Só que daí chega numa parte da primeira temporada que porque ele é tão lesado da cabeça, tão louco, que ele acaba lembrando que ela é a irmã dele também. Caramba, velho. Tipo, ele é louco. É verdade. É verdade, eu não lembrava disso aí. Tem esse detalhe. Enfim, esses 5 aí são, pra mim, os principais. A história gira com esse núcleo. Exatamente. O Tyro, ele é o cara lá que representa a Evil Corp lá, que ele faz os trâmites pra Safe lá, como é? Allsafe. Trabalhar junto, fazendo enfim, um esquema lá junto para as duas empresas trabalharem. Na realidade, no início ele quer tirar a Allsafe, né? Porque ele quer colocar esse núcleo de proteção de dados dentro da Evil Corp, né? Ele disse, em breve a gente não vai mais precisar dos serviços da Allsafe. Ele até chama o Elliot para trabalhar com eles, né? Isso, né? A ideia então, eles querem, tipo, abandonar a firma terceirizada e deixar tudo dentro da mesma empresa. Isso é só um dos planos do Tyler, né? Quais seriam os outros? Cara, outra é ele chegar, tipo, no topo da Evil Corp, né? Virar CEO, né? Virar CEO. Ele queria ser o cara fodão lá dentro. E aí nisso tem todo um planejamento dele e da mulher dele. São dois loucos, né? São dois loucos. Eles falam duas línguas, isso é um detalhe. Cara, tem teorias também que falam que esses caras são 2 invasores lá da União Soviética. Do leste europeu, pra mim. Do leste. Tudo de louco e maluco vem do leste europeu. Exatamente. É que um fala em norueguês, outro responde em sueco. É uma coisa assim, sabe, cara? Isso. Na verdade, vai ver que é tipo um idioma de um país, você nem sabe dizer o nome. Dizem que eles foram treinados pra, tipo, fazer um malfeitor, digamos assim. Fazer a merda escorrer solta, assim. Aqui. Uma das teorias, né? Só que eu não consigo captar ainda qual é a moral daqueles dois lá, enfim. E são depravados, né, cara? São depravados. Ela grávida e eles são sadomasoquistas, né? E ela grávida e eles aqui nos fetiches malucos, né, cara? Ele é aquele cara, que se apresenta, olha assim, ele é sempre de terno, cabelo, cara, gelzinho, passado de frente pra trás, os olhos azuis, cara, o cara branco, né? Todo comportadinho, o legítimo... bom empresário, ou bom, sabe, tipo... Yuppie, né? Que lembra dos Yuppies? Sim! Cara, psicopata americano, cara. Ele é uma referência ao psicopata americano do Christian Bale, cara. Enfim, aí esse cara, ele tenta de tudo pra conseguir chegar lá onde ele quer, no cargo de CEO lá. Mas acaba não conseguindo, ele acaba até matando a mulher de um... Não sei se era mulher, né? A mulher do CEO... Não, o que aconteceu? Abriu uma vaga de CEO na empresa. O cara foi nomeado, né? E aí, tipo, tava tudo esquematizado tipo, ele tava aberto pra ele conseguir a vaga. Sim. E aí, na hora H, quem foi pra vaga foi um outro cara. Que na concepção dele não tinha a mesma preparação que ele. Sim. E isso causou, cara, porque ele... Causou uma raiva nele, porque ele se preparou a vida toda pra aquele cargo. E aí, ele finge receber aquela notícia bem, ele vai até na festa de recepção lá do cara, enfim, e na festa lá que estão comemorando o fato de nomear o CEO, né, ele faz um esquema lá e consegue ficar sozinho como é que se fala? Cobertura? Na cobertura do prédio, com a esposa do CEO. Ele consegue criar uma situação que ele fica sozinho com a esposa do CEO. E ele mata ela. Ele é um doente, cara. Ele é o tipo do cara que paga um mendigo. Ele paga um mendigo pra espancar o mendigo, cara. Aquela cena eu achei... É uma cena que tu não tá esperando. Eu pelo menos achei muito chocante aquela cena, assim, sabe? Ele chega num beco, ele tira o terno dele, bota umas luvas cirúrgicas. Isso. Sabe? Pra, tipo assim, não pegar germes nem nada, né? Tipo, aquele bem palhação, né? Daí ele paga o mendigo, daí o mendigo diz assim, cara,
da última vez que me pagou, tipo assim, 300, ele dá 500, uma coisa assim. Cara, ele senta a porrada no coitado do mendigo, cara, um velhinho, cara, e ele senta a porrada, derruba o mendigo no chão, chuta a cara do velho e tal. Daí o velho pedindo pra parar, cara, ele, não, para, não exagera, não sei o que, ele quer saber, ele desmaia o mendigo na porrada, cara. Deu segurança dele, tava assim parado com a limusine, segurança dele, tipo, fazendo assim, cara de nojo, né, mas não se metendo também, né. Daí no final ele pega assim, tira aquelas luvas, bota no lixo e pega o casaco e vai embora, deixa o mendigo todo estropiado no chão, cara. E ele faz isso de raiva porque ele não foi nomeado, né? Exatamente. Pra descontar a raiva dele em alguém, né? Exatamente. Que horror, cara. O cara é terrível, cara. O segurança dele não é o mesmo que fez House of Cards também? Não lembro, cara. Não lembro. O Mitchell? O Mitchell. Não é o Mitchell, é o outro. Não, ele é um cara grandão, assim, né? Um cara um cara grandão. Assim, No House of Cards, se eu não me engano, ele fez um cara da FBI. Não vou lembrar. Que, enfim, é o cara da FBI lá no House of Cards que se comunicava com aquele hacker. Sei. Olha, daqui a pouco é até uma junção da série. Junção da série. Quem sabe, cara. Quem sabe. Não, mas enfim. Eu até achei legal por causa disso também. Mas enfim, cara, tu tinha perguntado outra coisa do Tyron. Da segunda temporada. Da segunda temporada, tá. Daí eu expliquei que era o que o Tyron fez na primeira temporada, né? E na segunda, velho, mais ou menos assim, o mundo tá em caos, porque a F-Sociedade, a Fuck Sociedade lá... É o nome do grupo, né? Que é o nome do grupo que o Mr. Robert conseguiu organizar, que são 4, 5 programadores, conseguem derrubar o sistema financeiro do mundo inteiro, assim. Ele faz o que o Tyler queria fazer no Clube da Luta. Exatamente. Ele consegue derrubar e deixar tudo fora do ar. Tipo assim, cara, tu fez um empréstimo da Minha Casa Minha Vida e tu tá devendo lá 90 mil reais, a partir de amanhã tu não deve mais, porque não tem mais histórico. Que trica! Não tem como cobrar. Ele consegue apagar esses dados, tá ligado? No outro dia tu não tá devendo mais nada, né, cara? Não tá devendo mais nada. E aí, cara, aí começa na segunda temporada a se mostrar esse universo mais na prática, como o resultado da primeira, né? O resultado da primeira temporada. Como que aconteceria, tipo, os mercados, sabe? Agora ninguém tem dívida, tipo, cara, não tem, sabe? Tá mais de boas. Por que tem emprego? Vai acontecer inflação, sabe? O que ia com isso tudo? A partir do momento que ninguém mais deve nada. O cara reformou. Sim, porque todo o sistema capitalista, e aqui por enquanto não é nenhuma crítica, é só uma descrição. Todo o sistema capitalista ele se baseia no princípio de pegar emprestado de amanhã. Sim. Eu não tenho agora. E não existe, né? Esse dinheiro. Eu pego emprestado do futuro. Esse dinheiro não existe, né? São só dados, né? São só coisas virtual, né? E digo, olha, conforme for passando os anos da minha vida, eu vou quitando essa dívida. Se ninguém tem dívida, se ninguém tem nada emprestado do futuro, que sistema financeiro vai surgir daí? E é interessante, a F-Society, eles usam uma referência à máscara do Guy Fawkes, que o Anonymous usa, né? Eles usam a máscara de um palhacinho assim e tal, né? E isso é outra coisa também, ele faz os anúncios na TV da mesma forma que o Anonymous faz, né? Mas o nosso Anonymous é uma bosta. Não, eu tava pensando, cara, esse dia o Anonymous falou umas coisas aí, cara, eu não quero me meter com eles, desculpa se vocês estão escutando aí, Anonymous. Mas sinceramente, eles falam coisa na internet ali que não acontece, cara. Os caras reviram a sua vida e te põem na cadeia, tá aí os políticos... E os grandão, né? Nossa cara, exato. Os caras não fazem nada, velho. Não, outra coisa que eles falaram, não sei o que, a Terceira Guerra tá quase estourando aí com a Rússia e os Estados Unidos. Tu viu essa semana lá o Putin e o Trump lá, um amiguinho do outro, batendo a mão nas costas do outro. O Trump colocou, o Trump é cria do Putin lá. É isso que eu digo, mas ali... Tem que acabar a justiça. Mas ali eu digo assim, ó, que seria como seria o Anonymous, que... A propaganda que o Anonymous faz de si é o que a F-Society é na série, né? Exatamente. Is it that we collectively thought Steve Jobs was a great man, even when we knew he made billions off the backs of children? E daí na segunda temporada ali, mostra esse caos, tá? Todo o desenrolar da segunda temporada. Tudo acontece por causa de caos, porque não tem mais condições, tipo assim, tem muito desemprego, começa a contar esse lado da história, do caos. Não tem mais dinheiro girando,
começar a fazer a roda girar, vai demorar anos. Mais ou menos isso que começa a descrever a série. E aí, cara, nisso, quem pudesse salvar, tipo, conseguir um cargo em uma empresa que é um pouco mais, né, tchan, troço, vai se salvando. E aí entra aquela guria que o Elliot é apaixonado. Angela. A Angela, exatamente. Ela entra numa empresa lá, cara, não sei se é na Evil Corp também que ela entra. Agora eu vou falar besteira ainda. Enfim, ela entra numa empresa e aí, cara, ela chega, tipo, a ser, mais ou menos assim, uma secretária pessoal do dono do troço. Esse cara milionário aí, eu esqueci o nome dele também, ele fala sobre o caos com a maior tranquilidade, sabe? Ele prega que os fortes sobreviverão, sabe? Não existe espaço para os fracos no mundo. Aqui. Entendeu? Ele prega isso. Só que aí começa umas teorias loucas a partir desse ponto e desse cara aí, desse milionário. Que ele teria contatos com gente de fora do país lá, com os asiáticos, que teriam participação direta com o Elliot, certo? Para conseguir fazer de propósito esse histórico de empréstimos, né, cair por terra. Tipo, parece que foi ele que financiou... É que tem outro grupo de hacker também, aquele, eu não lembro o nome agora, mas é aquele grupo que eles falam que seria como se fosse o grupo do mal lá, né? O grupo do mal, exatamente. Eu não lembro como é que é o nome deles, mas eles são um grupo que eles trabalham tanto pro enfim, entre aspas, pro bem quanto pro mal, né, cara? O cara diz, olha, ao mesmo tempo que eles nos ajudam, eles podem nos ajudar, eles vão estar trabalhando pro Estado Islâmico, vão estar trabalhando pra Coreia do Norte, porque, enfim, o americano considera a Coreia do Norte do mal, né? Exato. Mas, enfim, eles falam ali, né? Eles trabalham pra todos eles, né? Exato. Então, eu não sei se seria esse grupo. Isso, é esse grupo, exatamente. Só que aí tem teorias que falam que quem provocou o negócio todo foi esse milionário aí, que foi ligando os pontos até chegar no Elliot. E o Elliot, na verdade, ele só, tipo, com o conhecimento que ele tem, ele startou o negócio todo. Tem outras teorias que esses caras, na verdade, estão querendo descobrir quem é o Elliot, na verdade, quem que startou a parada, e que estão tentando descobrir. Só que é estranho, porque em alguns momentos da primeira e da segunda, não sei se na primeira chega a mostrar, esse grupo do mal, ele se reúne algumas vezes com ele. Entendeu? O grupo do mal, no caso, esses hackers do mal. Esses hackers do mal, eu até esqueci o nome desse outro. Então, não lembro. Hacker do mal é um excelente nome. Fica aí o hacker do mal. Depois que nos corrijam. E aí ele se reúne algumas vezes com esses caras. Mas não dá muito a entender, sabe? Não dá pra... Que nem eu te comentei antes. A série não se preocupa em explicar muito como é que funcionam as coisas. Simplesmente vai lá e depois... É muito do ponto de vista dele, né, cara? Ele é um cara que, pela demência dele, pelos problemas, ele não entende muito bem as coisas, né? Como tá a realidade ao redor dele, né? Eu acho que dá pra fazer uma referência interessante àquele filme, não sei se vocês já assistiram, O Operário, com o Christian Bale. Não. No Operário, né, enfim, a história é bem simples, né? A história de um cara que trabalha numa empresa ali. Cara que é um operário. Um cara que é um operário, trabalha na produção de uma firma de máquinas, e ele tá sem dormir há 1 ano. Sem dormir há 1 ano. Ele tá sem dormir há 1 ano. E o Christian Bale foi o primeiro papel onde ele emagreceu bastante, né? Ele tá muito magro. E um dia, por conta desse problema de não conseguir dormir, a gente também não sabe o porquê que ele não tá conseguindo dormir, ele causa um acidente na empresa onde um colega perde a mão. E daí ele começa a vir coisas na cabeça dele, e ele começa a ter a certeza de que os colegas, por conta daquilo, estão planejando contra ele, estão tramando contra ele. Sim. E ele não consegue mais entender o que é a realidade, o que não é. Um baita filme, eu recomendo, é um filme, é um suspense bastante sombrio, assim, sabe? Porque da mesma forma que o Mr. Robot, ele te coloca a ver a situação pelo ponto de vista do protagonista, né? Exato. Então tu também não sabe o que tá acontecendo, né? Você também não sabe o que tá acontecendo. De fato, é a realidade. E aí a segunda temporada mostra muito bem isso aí que ele falou agora, que é, tipo assim, ele vai contando a história como se ele estivesse numa espécie de hospício, né? Sim. Louco. Porque ele some, tipo, no final da primeira, acho que no final da primeira, já o Tyrell some,
E o Mr. Se eu não me engano, o Mr. Warwick também chega a sumir. Não, acho que não chega a sumir ainda. Não, ainda não. O Elliot some e o Tyrell some, certo? Sim. E aí começa a segunda temporada nesse caos, certo? E aonde o Elliot tá e começa a descrever é numa espécie de hospício, tá? E um monte de coisa acontece ali, certo? Ele apanha, tem uns caras que tentam estuprar ele e aí chega um amigo dele pra... É bem forte. Que aí chega um amigo dele que ajuda ele e mata os caras que tentaram estuprar ele antes de acontecer o fato. Ele acaba descobrindo que um cara que trabalhava nesse hospício, um negão, eu ia falar. Daqui a pouco vamos chamar eu de... Não, mas o cara é grandão, negão. É um negro grande. Negro grande. Não tem. Esses negros maravilhosos. Tu não tá sendo racista, cara. Esses negros maravilhosos, cara, esse vídeo leva Machado, né, cara? Enfim, é um negro maravilhoso lá. O cara trabalha nesse hospício e ele pede alguma ajuda pro Elliot pra mudar o site que tava num servidor pra outro servidor. E essa migração, quem fazia era um outro programador que não tava no hospício. Aí ele se disponibiliza, vai lá, ajuda o cara. E quando ele... Só que a regra é o seguinte: tu vai me ajudar, mas tu não pode ver o que tem no site. Foi isso que o cara falou pra ele. E aí, só que o Elliot é daquele jeito, ele tem que ver o que acontece. E ele vai ver o site, e o site é um e-commerce de criança, Meu Deus do céu, de cara. mulheres. A série é pesada, cara. Sério. E aí ele acaba descobrindo, só que o cara descobre o que ele descobriu. Meu Deus, Entendeu? que horror. E aí, dá uma merda, entendeu? E aí ele apanha, enfim. Só que ele consegue se desvencilhar desse cara. De um jeito agora que eu não me recordo muito bem. Mas ele consegue se desvencilhar desse cara. Enfim. E aí nisso, cara, a irmã dele vai visitar ele várias vezes nesse hospício. A guria que ele gosta lá, a Ângela, vai visitar lá ele também. Cara, um monte de coisa acontece na segunda temporada. No final da segunda temporada, ele mostra que ele, na verdade, não estava no hospício, ele estava preso. Tá na cadeia. Tá na cadeia. E a gente não sabe por que ele foi preso. Exatamente. Não mostra o motivo por que ele foi preso. Deve ter pego ele nessa bagunçada toda aí que ele fez. Que ele fez de derrubar... Você acha que vai derrubar o capitalismo? Não, mas será que foi isso? Será que foi isso? Tá. Não se sabe se daqui a pouco ele simulou. Is it that we collectively thought Steve Jobs was a great man, even when we knew he made billions off the backs of children? É que, na verdade, na primeira temporada, quando ele tinha uma psicóloga, certo? Aí tem um monte de pontos que vai ligando uma coisa na outra. Na primeira temporada ele tinha uma psicóloga que ele hackeava ela. E ele descobriu que o cara com quem ela saía... No começo ali, né? No começo, o cara com quem ela saía, o cara fazia merda. Não, usava um nome falso e saía com mais 4 ou 5 mulheres. Isso. Ele disse que ele hackeia esse cara e um dia ele se reúne com esse cara aí e fala pra ele, se tu não se afastar dela, eu vou mostrar tudo isso pra ela, né? Eu vou largar e vai dar merda. E vou dizer, inclusive, que uma das meninas com quem tu tá saindo tem 15 anos, né? Nossa. Isso, Só que daí ele diz, não, essa parte é mentira, né? Essa parte eu inventei, ele fala, né? Ele fala, porque uma delas era bem novinha, mas não tinha 15 anos, né? Só pra dar pressão no cara. Exato, pressão no cara pro cara se afastar da psicóloga dele. Só que daí ele consegue afastar o cara da psicóloga. Só que esse cara denuncia o Elliot depois. Ele consegue levar na polícia e aí dá a entender que o Elliot na segunda temporada ele foi preso por causa desse fato aí, porque ele foi lá e hackeou esse cara aí. Chantageou, entendeu? E não por causa que ele derrubou o sistema todo. Será que não foi por ter ajudado o Vera lá a fugir da prisão? Bandidão, fugir da prisão. Pode ser também. Porque ele ajudou o cara que matou a Sheila. Coisa errada, né? O cara que matou a Sheila, ele ajudou a fugir da prisão, né? Sim. Ele conseguiu causar um blackout na prisão ali, né? E os presos tudo fugiram, né? Tá. Então, pô, além de ter causado um caos e tudo, mas, pô, ele botou um monte de prisioneiro perigosíssimo na rua, né, cara? Se for fazer uma linha do tempo, então a série ela conta a história do cara que
que quer destruir uma empresa, depois ele dá um passo a mais, quer destruir o sistema capitalista inteiro de crédito, se descobre que tem uma segunda personalidade, ajuda uns criminosos no processo, derruba o sistema capitalista e acaba preso. Por algum motivo. E, várias vezes quando ele foi apanhar, aconteceu de dar uma merda com ele na série, quem assumia era o Mr. Robert no Alien. E aí até conta na segunda temporada que tem um momento que o Mr. Robert some, de uns 3, 4 episódios, e o Elliot fica procurando, cara, pro Mr. Robert, porque ele precisa dele pra fazer as coisas, entendeu? Ele não ganha coragem, né, cara? Ele não tem coragem. Aí demonstra essa dependência, entendeu? Do pai, né, cara? E aí, cara, por que tem a teoria de que o Tyrell também é o Elliot, tá? Porque nesse jogo aí, dentro da mente dele, tem uma hora que ele conversa com o Mr. Robert e com o Tyrell. E o Tyrell não estranha, né, cara? Não estranha, entendeu? E aí, o que se subentende numa teoria aqui? Que o Tyrell também é. É ele, na verdade. Ou que ele matou o Tyrell, de alguma forma matou o Tyrell, e agora o Tyrell é a segunda, uma terceira. Ou que, na verdade, o Elliot e o Mr. Robert são duas personalidades do Tyrell, na verdade. Ah, é verdade. Isso faria bastante sentido, cara. Que o Tyrell, na verdade, é o centro, o principal. E aí, cara, explode. Porque, cara, realmente, a Darlene agora, a irmã dele, ela é muito parecida, a atriz que pegaram, ela é muito parecida com o Tyrell, né? Com o ator que faz ali também, é morena, do olho claro. Meu Deus, que explosão de cabeça, é muito bom essa série, velho. Não, é uma série, cara, série... Minhas férias tá vindo, cara. Sério? Minhas férias estão vindo. Bastante coisa botar em dia. Além do meu mestrado. Mas é verdade, cara, essa teoria eu não tinha parado pra pensar. Eu gosto de ver essa teoria depois. A série que eu gosto, eu tô vendo o lançamento do Game of Thrones agora, no momento certo. Nossa, tem 1 milhão de vamos discutir. De teoria aí. Enfim, e cara, mais um detalhe que não poderia deixar passar batido, que é a parte técnica do negócio. Do hackeamento. Cara, isso que eu ia falar. Tem gente que fala que, é besteira, não é assim que funciona, que ele usa termos que não são verdadeiros. Mentira mesmo. Aqueles termos e aqueles softwares que ele usa pra invadir sistemas e redes são alguns dos mais usados no mundo inteiro. Então, e os comandos que ele usa, como é que mais ou menos funciona, certo? Resumidamente falando, existem terminais, softwares que já têm scripts pronto para invadir ou te devolver algum algoritmo, devolver alguma resposta para alguma coisa. Por exemplo, tu usa lá um software lá que abre aquela tela preta, certo? E tu digita um comando que é para buscar tipo o que na minha cidade está sendo mais buscado agora nesse exato momento. E ele te retorna tipo o que está sendo mais buscado. Tipo, existem esses softwares, eles na verdade não são softwares que são perigosos, meu Deus, isso te expõe ou tipo algo desse gênero. Na verdade é que nem uma arma. Na verdade o que mata uma pessoa não é a arma, é quem dispara, né? Quem dispara, exato. Então é a mesma coisa com esse software, é um poderio muito grande, certo? Só que aí tu que escolhe se tu quer usar pro bem ou pro mal. Entendi. Os engenheiros da programação, né? Da programação, ou que são focados em sistema da segurança, na informática, de um bom jeito. Eles estudam como usar essa tecnologia a favor deles. E cara, sempre tá se atualizando, sempre tem coisa nova, enfim. E a série, vários momentos, mostram vários softwares diferentes, né? Dos mais usados. E isso eu achei muito legal, porque é rico na questão do trama, né? Que é tudo bem amarradinho, assim. E, cara, muito rico nessa questão. E também é rico na parte técnica dele. Ele não é apenas um nerd que... cara, e outra coisa que eu achei interessante também dele invadindo os troços, as redes e fazendo os esquemas dele, é que, ele não explica o que ele tá fazendo. Sim, simplesmente ele abre a tela. Quem sabe entende, mas quem não sabe que ele tá hackeando. Ele abre a tela ali, ele abre o terminal, ele começa a dar o comando, ele começa a startar o troço, e tipo assim, cara, a informação... Ele não explica, né, meu? Ele não explica nada. A falta dessa explicação não faz tu te impedir de conseguir entender a série. No final de tudo, tu vai conseguir entender o que ele tá querendo fazer, tá? Mas é tri ver ele fazendo ali... Uma das regras do cinema é não fale, mostre. Não, é justamente isso. Quem conhece
sabe o que ele tá fazendo, mas quem não conhece sabe o que ele tá fazendo também, sabe que ele tá hackeando. Não importa pra pessoa, né, cara, pro grande público, enfim, né? Olha lá, é um hacker. É um hacker, cara, e o trick ele usa dos mais diversos, no Linux, na plataforma do Windows, ele manja de tudo, esse que é o tri, sabe? Ele não é um cara limitado a só um tipo de software, entendeu? Então, isso que eu curti dele, cara, ele foi bastante explorado, realmente mostrou que o ele é um baita conhecedor da engenharia do software, assim. Isso é bom, cara. É possível qualquer um de nós com estudo chegar àquele nível de compreensão dos... Óbvio. Não, é tranquilo. Na verdade, tem até vou vender um peixe aqui, tem um curso que é Técnicas de Invasão, o nome da organização, certo? Tem no Facebook. O cara estuda fora do país, acho que lá na Europa, na Espanha ele estuda. Só que ele, pra sustentar a faculdade dele, ele ensina, ele faz videoaulas, certo? Ele monta uma turma, ele cobra um valor, certo? E ele ensina técnicas de invasão. Ele ensina, os principais softwares que o Elliot, por exemplo, usou pra galera aprender, não pela questão de fazer as pessoas invadirem, não, mas para aprender a se protegerem, né? Porque eu acho que isso é o mais importante, cara. Hoje, se tu tá exposto diante de mim, eu posso invadir a tua rede do teu Wi-Fi e descobrir o que tu tá fazendo, cara, em 2 toques, entendeu? E ver o que tu baixa, o que tu não baixa, e tu não consegue fazer isso comigo, entendeu? Sim. Tu entendeu a importância desse poderio, sabe? Eu posso... É muito, muito amplo isso. Eu posso ir num restaurante e ter acesso às câmeras principais do restaurante para ver quem tá e quem não tá dentro do restaurante, na sala da administração, por exemplo. Meu Deus, cara. Então, esse tipo de poderio que as ferramentas que o Elliot usa, cara, e que esse curso do técnico de invasão ensina, eu acho legal se as pessoas estudarem isso. Não precisa ser um especializado da área. Pra se defender, né? Aprendam pela questão de se defender, cara, porque a internet cada vez mais vai ficar mais complexa nesse quesito, né? Então é importante sempre saber com que armas as pessoas estão... E uma coisa que me chama a atenção, cara, do Mr. Robot, enfim, até onde a gente entende, o Elliot é o protagonista e o Elliot é o justiceiro, vamos dizer assim, né? Ele é um cara... digamos assim, um estereótipo desse justiceiro, né? Que a gente sempre viu em séries como Dexter ou... Exato. Enfim... Demolidor, Justiceiro agora que vai vir a série, ou o próprio Batman, é um cara, uma coisa que me chama a atenção, ele sempre é um cara que sabe brigar muito bem, né? Que sabe sair na mão e tal. Não sabe. Cara, o Elliot, ele, se não é invadindo o computador do cara, ele não tem recurso nenhum, cara. Qualquer um vem, arrebenta ele na porrada e ele não tem recurso nenhum, cara. Exatamente. Isso me chama a atenção, eu acho que é uma coisa que enriquece, de uma certa forma enriquece o personagem, né? Enriquece como personagem, né? Ele tem uma limitação séria, né? Sim, Os cursos de storytelling que o pessoal coloca, sempre é dito que quanto mais limitações verossímeis, né? Quanto mais limitações verossímeis o personagem tiver, mais factível, mais carismático, ele fica, né? Maior ligação que ele vai ter com o público. Eu lembro muito do... Enfim, uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas eu lembro disso, dentro disso que tu falou, né? O Constantine, personagem do Gibi, não nada a ver com série ou filme, mas o Constantine no Gibi, ele é um cara que manja muito da magia, né? Do mundo da magia, dos feitiços e tal. Só que quando era pra sair na porrada com alguém, ele apanhava sempre, cara. Ele não sabia brigar, sabe? Sim. Porque não deixa de ser uma fraqueza do personagem, né? Uma fraqueza. Pô, tu vê o cara que sabe evocar altos poderes e tal, mas não sabe sair na mão com... Tomando um cruzado e caindo. Exato, o cara não sabia sair na mão com ninguém, né? E isso me chama a atenção, né? Porque o Mr. Robot quando eu assisti, me fez lembrar muito Dexter, né? Porque a série Dexter também, ele tem essa questão do diálogo com o público, ele tem uma dupla personalidade, ele vê o pai dele fantasma, então tem muitas similaridades, né? Entre Dexter e Mr. Robot. Não sei se vocês já assistiram Dexter. Alguns episódios. Só que a diferença é que o Dexter é um cara que se vira muito bem nesse lado. Serial killer de serial killer, né? Ele sabe, ele tem essa diferença, né? Mas é interessante. E, cara, realmente foi uma série que explodiu minha mente. Eu assisti ela por recomendação do Marcelo, que é o nosso editor. Ele conseguiu, inclusive, a temporada toda pra mim, né? Baixou pra mim e tal. E eu assisti por recomendação dele. E realmente foi uma grata surpresa. Não, tô na lista aí. Foi uma grata surpresa.
Considerações finais. Vini, tuas considerações finais. Por que assistir Mr. Robot? Cara, eu tô muito feliz aí contigo, cara. Tu se virou muito bem no episódio, né? O cara... Segurou a rebolada. Eu e o Rafa ficamos só olhando, escutando a tua explicação. Porque, enfim, eu assisti a primeira temporada, mas a segunda eu não assisti ainda, né? É isso. Legal, cara. Capaz. E mesmo, cara. Cara, a consideração que eu faria é, estudem. Conjugação de verbos é uma coisa que eu tenho que estudar também. Kali Linux, que é um software para tu invadir e fazer os teus esquemas esquemosos. Ou acessem lá no Facebook Técnicas de Invasão e os caras ensinam certinho os softwares mais usados para fazer invasão de redes. Se alguém fala Kali Linux, eu penso que é uma banda de música árabe, cara. Eu penso numa arte marcial, Calicilá. Calicilá. É uma arte marcial, cara. Kali Linux. Estuda em Calicilá também, né? Aprender, não sei que nem o Elliot, aprender a se defender na porrada também, se o cara vier pra, né? As artes do combate. Exato. Consideração final, então, Seria isso, cara. Seria, tipo, estejam por dentro, porque nunca é demais saber se defender. É verdade, conhecimento. Nunca é mais saber se defender. Isso aí. E assistam a segunda temporada também. Exato, a segunda temporada. E aguardando agora a terceira, né? E a terceira, acho que sai em outubro, novembro, setembro. Vai estrear próximo do nosso podcast, então. Exato. Cara, a consideração final que eu tenho é... Se vocês gostaram de Mr. Robot, eu recomendo Hackers, Piratas de Computador, com Angelina Jolie, cara. Que filme trica. No quinto episódio, eles vão fazer tipo eles vão numa missão, né? Digo o pessoal do Mr. Robot, né? Daí eles estão num hotel, daí eles assistem Hackers, com o da Angelina Jolie na TV. Sim. Daí tem um velhinho ali, né? Que ele é um dos hackers ali, daí ele fala, nossa, 25 anos de trabalhando com... Né, sendo hacker, trabalhando com isso, e eu nunca invadi um computador dessa forma que eles mostram no filme, né? Porque, cara, aquele filme é muito legal porque eles tinham o vírus, né? O vírus Leonardo da Vinci, né? O vírus cabia dentro de um disquete, né, cara? E eles invadiam, era uma coisa era gráfico, assim, né? Era como se fosse uma cidade, a ideia dos dados e tal, era tudo uma cidade, assim, eles iam por dentro daquilo, né, cara? Cara, é muito anos 90, cara, e é um filme que eu vou dizer assim, eu não sei se o filme hoje em dia, há pouco tempo atrás eu assisti ele de novo, não sei se é muito pela questão da memória afetiva e tal, com certeza, né? Cara. Mas, cara, eu gosto muito daquele filme, cara. É horroroso. Eu gosto muito, é a esperança que dá pros nerds que um dia eles vão encontrar a Angelina Jolie trabalhando, né, junto na mesma área deles, né, cara. Não, Angelina Jolie eu não sei se tem, mas, cara, tem mulher bonita trabalhando com TI, cara. Existe. Não é lenda. É quase que um milagre, mas existe. Aquele filme tem um cara que fazia salsicha, cara, lembra do... Queria fazer salsicha, Matt Lillard. Que fez salsicha no filme do Scooby-Doo, cara. Mas ali tem, mas falando sério agora, ali tem uma técnica de hackeamento que uma vez eu vi o cara usar no filme da Angelina Jolie. Ele pegou, quando o cara é preso ali, não sei se vocês lembram que ele vai pra cadeia, o filme é antigo pra caramba, né? Não vou lembrar, daí ele diz assim, ele diz pro menino, pro mexicano lá, pro latino, tu tem direito a uma ligação, né? Daí ele pega... qual o número? Pra quem não quer ligar? Liga pra minha mãe, ele diz, né? Daí o guarda disca o número no telefone da parede e fecha, tipo, uma proteção em cima dos números pra ele não poder ligar pra outra pessoa. Entendi. Ele é obrigado a ligar pra aquela pessoa ali. Daí ele pega, quando o guarda sai, ele desliga e ele disca pelo gancho, daqueles telefones antigos que tu apertava, que o gancho era um negócio assim, sabe? Um negócio, um botão. Exato. Ele desliga e disca pelo gancho, cara. Saquei. E uma vez eu vi um cara, na época eu estudava na New Point, né? Lembra da época da New Point? New Point. Eu estudava na New Point. Eu vi um professor da New Point fazendo isso na minha frente, ele mostrou, cara. Ao vivo? Discar pelo gancho do telefone, cara. E dá certo, cara. Igual no filme. Exato. A gente nem tem mais telefone, né, cara? Cara, hoje em dia telefone assim não sei, cara. Aquele ali do filme é aqueles telefone antigão, né? Dos anos 90 e tal, anos 80, Então, hoje em dia acho que não existe mais, não sei. Minhas considerações que eu vou assistir a série, cara. Vai assistir, é muito isso bom, aí, cara. Fiquei faz empolgado, bem. Fiquei empolgado aí com esse negócio dessa trama aí que acontece entre personalidades, identidades. Sim. A terceira temporada, pelo que eu entendi, vai deixar um pouco mais explícito um pouco o que aconteceu com Tyrell, o que aconteceu de fato, quem são esses caras asiáticos que se comunicam com esse milionário e os hackers do mal. Os hackers do mal, né? Quem são esses caras? Porque esses caras aparecem umas 2 vezes na segunda temporada e matando gente, tá ligado? Tipo, são asiáticos, cara. E também... O que faz o quê? São asiáticos. Tem um detalhe, mais um spoiler. Xenofobia aí.
Esses asiáticos são quem mataram a irmã do Elliot na segunda temporada. Tá lá a irmã do Elliot, tipo, eles estão num... Porque depois... A Darlene morre? Morre. Capaz, cara, gosto da personagem, cara. Eles estão lá, tipo... Ela tinha conexão com eles, né? Na primeira mostra ali que ela tinha conexão com eles, né? Porque quando eles fizeram aquele lance de atacar geral e apagar tudo, eles começaram... A FBI e acho que esses asiáticos também começaram a correr atrás de quem fez quem foi o grupo que apagou tudo, certo? Eles querem descobrir quem é que fez o negócio todo, e aí eles acabam tipo perseguindo eles um por um, certo? Da equipe F-Society lá. E aí chega um momento lá que ele tá lá, a Darlene com o namorado dela, e acabam matando os dois. Só que... enfim, na terceira temporada vai explicar o desenrolar disso aí. Quem é que são os caras, onde é que o Elliot tá de verdade, se ele tá em coma ou não, sabe? Se na verdade é o Tyrell, o personagem principal. O desenrolar dessas teorias vai tudo vir na terceira agora. Tomara. E vão criar novas teorias, né? Ah, com certeza. Né? Ah, bacana. É isso aí, cara. Cara, beleza, então? Terminou de ouvir aí, cara? Curte, compartilha. Segue a gente no Facebook, no Twitter, onde mais tiver. A gente tem o SoundCloud agora, né? O pessoal pode escutar os podcasts pelo SoundCloud. Quando for despedir, deixa eu falar. Pode falar, pô. Pode falar, cara. Pode falar. Não morre. Que tri, cara. Valeu. Feito então, pessoal. Forte abraço. Valeu. Eles cresceram com a informática e sempre conseguem um meio de entrar nos mais seguros sistemas de computação. As molecagens são tantas que existe até um projeto de lei prevendo prisão de 2 anos para esses piratas dos tempos modernos. Mas se você está pensando em picareta e pé de cabra, pode esquecer. Na era do computador, os arrombadores fazem suas invasões com informação na cabeça e muita malícia na ponta dos dedos. Fuck society.